Numa vila esquecida pelo tempo, onde a neblina dança com as lápides e o silêncio é uma promessa raramente cumprida, ergue-se a torre de uma capela abandonada, e no topo dessa torre, um sino. Um sino que não deveria tocar, mas ele toca. E cada badalada é um prenúncio, uma história de terror, sussurrada no vento. Hoje, vamos desvendar os contos arrepiantes do sino, que ninguém ousa tocar. A primeira história que os mais velhos contam é a do primeiro toque. Foi numa noite sem lua, à meia-noite em ponto. O som enferrujado do sino cortou o silêncio da vila pela primeira vez em décadas. No dia seguinte, quando o sol tímido iluminou as ruas de pedra, encontraram o livro de óbitos da cidade aberto. Nele, o nome do antigo sacristão, morto há anos, estava riscado com uma tinta que parecia fresca. Ninguém jamais soube quem o riscou, mas todos souberam que o sino havia despertado. Pouco tempo depois, uma tempestade violenta castigou a vila. Relâmpagos rasgavam o céu e o som dos trovões fazia as casas tremerem. E no meio do caos, lá estava ele de novo, o som doce, no ecoando entre os trovões. Claro como cristal, parecia uma dança macabra entre o céu e a terra. As pessoas se encolheram em suas casas, rezando. Mas ninguém teve a coragem de sair para descobrir quem, ou o que, estava na torre em meio àquele dilúvio. O medo era mais forte que a curiosidade. O medo se tornou pânico durante o enterro de um velho fazendeiro. O caixão já descia lentamente para a cova, a terra sendo jogada sobre a madeira, as lágrimas silenciosas da família caindo. De repente, o sino tocou, uma única, longa e vibrante badalada. E no fundo da cova, sob os olhares aterrorizados de todos, o corpo dentro do caixão se moveu. Um solavanco violento, como se tentasse sair. O enterro foi interrompido e a cova selada às pressas. Ninguém quis ver o que aconteceria a seguir. O terror não se limitou mais à capela. Uma família que morava numa casa antiga, perto da igreja, começou a ouvir algo estranho. Era um som abafado, metálico, que parecia vir de dentro das paredes. No começo, pensaram ser os canos ou o vento. Mas numa noite, o som ficou mais claro. Era inconfundível. Era o toque do sino, vindo de dentro da própria casa. Eles fugiram na manhã seguinte, deixando tudo para trás, jurando que as paredes da casa pulsavam com o som daquela maldição. Cansado do medo que paralisava a todos, um ferreiro corajoso decidiu dar um fim àquilo. Ele dizia que o sino estava apenas rachado e que o vento o fazia vibrar. Com suas ferramentas em mãos, ele subiu à torre para reparar o metal antigo. Passou o dia trabalhando e a vila observava em silêncio. No dia seguinte, encontraram-no, esmagado sob o próprio sino, que tentara consertar. E mais assustador, o ar ao redor do corpo ainda vibrava, quase que de forma imperceptível, com o som da última badalada. O sino parecia ter o poder de tocar não apenas o ar, mas as próprias memórias da vila. Na mansão do antigo prefeito, no exato instante em que a badalada da meia-noite soou, um pesado retrato de um ancestral se desprendeu da parede e caiu no chão. Quando foram ver, o vidro estava estilhaçado, e na pintura, os olhos do homem retratado estavam queimados, como se duas brasas tivessem sido pressionadas contra a tela. Era o mesmo ancestral que, segundo as lendas, havia mandado fundir o sino séculos atrás. A tecnologia moderna não era páreo para uma maldição antiga. Um jovem curioso, cético de todas as histórias, decidiu que iria provar que tudo não passava de imaginação. Ele subiu à torre com um gravador de fita, decidido a capturar o som e analisá-lo. À meia-noite, o sino tocou e ele gravou tudo. Satisfeito, ele desceu e foi para casa. Ao dar o play na fita para ouvir a gravação, ele congelou. Além do som do sino, uma voz gélida e arrastada sussurrava em meio ao chiado, repetindo sem parar uma única coisa: o seu próprio nome. A paciência da vila chegou ao fim. Um grupo de homens se juntou e marchou até a torre,
determinados a ver o sino com os próprios olhos e silenciá-lo de vez. A porta da torre, sempre trancada, estava misteriosamente aberta. Eles subiram os degraus empoeirados, o coração batendo forte no peito. Lá em cima, a cena era desoladora. As grossas correntes que prendiam o badalo estavam arrebentadas no chão. E o badalo em si estava coberto de sangue fresco, que pingava lentamente no chão de madeira. O sino não respeitava nem mesmo o luto. Durante um velório, a viúva chorava sobre o caixão aberto. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelos soluços. Então, o som veio da capela distante. 1, 2, 3 badaladas, lentas e deliberadas. E com o eco da terceira badalada ainda no ar, sob o olhar de dezenas de testemunhas apavoradas, o morto dentro do caixão abriu os olhos lentamente. Até a fé foi abalada. O novo padre da vila, um homem devoto, tentava encontrar uma explicação lógica para tudo aquilo. Numa tarde, ele subiu à torre sozinho para benzer o local. Enquanto rezava, olhou para a superfície de bronze do sino. O metal, embora antigo, estava estranhamente polido, como um espelho escuro. E no reflexo, ele não viu a si mesmo rezando. Ele viu a imagem de seu próprio corpo, pálido e sem vida, enforcado pela corda do sino. Ele fugiu da igreja naquele mesmo dia e nunca mais foi visto. A presença se tornou mais ousada. Toda vez que o sino tocava, os moradores notavam algo na janela da capela. Uma sombra escura, alta e disforme, parada, olhando diretamente para a vila, como um vigia sombrio. Ninguém sabia o que era, mas todos sentiam o seu olhar frio. Uma promessa de que o toque do sino era apenas o começo. Para o Momemo, o tormento era interno. Ele era surdo de nascença. Nunca tinha ouvido um único som em sua vida, mas quando a maldição do sino começou, ele passou a se queixar. Jurava que ouvia o sino tocando sem parar, não com os ouvidos, mas dentro da própria cabeça. O som o enlouquecia. Um eco metálico que ninguém mais podia ouvir. Desesperado para fazê-lo parar, ele arrancou os próprios ouvidos. Mas mesmo no silêncio ensanguentado, ele dizia que o sino continuava a tocar. E então, os desaparecimentos começaram. Após uma noite em que o sino tocou por quase 1 hora sem parar, algumas pessoas simplesmente sumiram de suas casas. Procuraram por toda parte, sem sucesso. Naquela noite, os que ainda restavam viram uma procissão sinistra na estrada que saía da vila. Eram os desaparecidos, marchando em silêncio, de olhos vazios, como autômatos. E pendurado no pescoço de cada um deles, um pequeno sino de bronze balançava, sem fazer som algum. O sino passou a interagir com a terra dos mortos. Numa noite de névoa, a badalada soou, mais abafada que o normal. Imediatamente uma névoa densa e antinatural subiu do cemitério, cobrindo tudo. Era impossível enxergar a um palmo de distância. Durou cerca de 1 hora. Quando a névoa finalmente se dissipou, havia uma nova cova no cemitério, recém-cavada, com a terra escura e úmida. Mas não havia lápide, nem nome, apenas um buraco aberto, esperando. Num ato de desespero, os moradores subiram à torre e tentaram cobrir o sino com um grosso pano de lona e amarrá-lo com correntes. Eles queriam abafar o som, silenciá-lo à força. Naquela noite, à meia-noite, um zumbido baixo começou a emanar da torre. O sino não badalava, mas vibrava. E o pano que o cobria começou a escurecer, como se estivesse sendo queimado por um fogo invisível, de dentro para fora. A origem do som tornou-se incerta. Numa noite, o sino tocou, mas algo estava diferente. O som não parecia vir de cima, da torre. Parecia vir de baixo, do chão, como se ecoasse das catacumbas, que, segundo as lendas, estavam seladas sob a igreja há séculos. O som vinha do subterrâneo, chamando das profundezas. A inocência também não era poupada. Uma garotinha, conhecida por seus desenhos e cantigas, virou para a mãe durante o jantar e disse com uma simplicidade assustadora: "O sino vai tocar hoje."
A mãe tentou ignorar, mas o medo gelou seu coração. À meia-noite, o sino tocou. Na manhã seguinte, a menina não acordou mais. Ela dormia um sono tranquilo, sem nenhuma marca, mas para sempre. Um viajante perdido, sem saber das histórias, chegou à vila ao anoitecer. Cansado, ele foi até a única estalagem e, enquanto comia, perguntou em voz alta: "Quem é que toca aquele sino toda noite?" O som é um pouco melancólico. Um silêncio mortal caiu sobre o lugar. Ninguém respondeu. Apenas o encararam com pena e medo. E naquele momento, a badalada ecoou pela noite. Mas desta vez, parecia diferente. Parecia um chamado, e o viajante sentiu um arrepio ao perceber que o som parecia estar chamando por ele. Uma noite, o impossível aconteceu. 2 badaladas soaram exatamente ao mesmo tempo, mas com tons ligeiramente diferentes. Um som grave e um agudo, em perfeita sincronia. Todos correram para fora, olhando para a torre. Mas só existia um sino lá em cima. De onde vinha o segundo toque? Era um eco? Um reflexo sonoro? Ou havia outro sino? Um que ninguém podia ver? A verdade, ou parte dela, foi encontrada num antigo manuscrito empoeirado, escondido na biblioteca da igreja. Escrito num latim arcaico, um parágrafo revelava a natureza da maldição. Quem ouvir o toque e sobreviver à sua chamada, carrega a partir de então o fardo e deve tocar o sino no lugar do próximo, para que a corrente não se quebre. O sino não tocava sozinho. Ele era tocado pelas suas vítimas anteriores. O eco tornou-se uma sentença. O sino tocava à meia-noite, como sempre, mas algo novo começou a acontecer. Exatos 10 minutos depois do silêncio retornar, o som da última badalada voltava, como um eco atrasado. E junto com esse eco, um sussurro parecia ser carregado pelo vento, chegando aos ouvidos de uma única pessoa na vila. Agora é a sua vez. Durante o sermão de domingo, o padre tentava pregar sobre fé e esperança, ignorando o som do sino que começou a tocar do lado de fora. Mas sua voz falhou quando ele viu a congregação. Um por um, os fiéis pararam de ouvi-lo. Seus rostos ficaram vazios. E então, em um movimento perfeitamente sincronizado, todos se ajoelharam no chão e começaram a chorar em uníssono. Um choro de desespero, como se vissem o fim de tudo. A fúria finalmente venceu. O medo. Os moradores se uniram e, num ato de rebelião, destruíram a velha capela, derrubaram as paredes, colocaram fogo na madeira e a torre ruiu, levando o sino consigo. A vila celebrou, acreditando que a maldição havia acabado. Mas naquela noite, à meia-noite, o som do sino foi ouvido novamente, tão claro e alto como sempre. Mas agora, ele vinha do nada, do ar vazio, onde a torre um dia existiu. Um homem, o ferreiro do início da nossa história, tinha um irmão. E este irmão, consumido pela vingança, jurou destruir o sino de uma vez por todas. Ele subiu nos escombros, encontrou o sino rachado no chão e ergueu uma marreta pesada. "Acabou!" "Ah!" ele gritou e golpeou o metal com toda a sua força. Um som ensurdecedor ressoou, diferente de tudo que já tinham ouvido. E o homem caiu para trás, morto antes de atingir o chão, com o coração literalmente estourado dentro do peito. O sino deu o seu último aviso. E chegamos ao toque final. Numa noite, o sino tocou sua badalada solitária à meia-noite. Mas pela primeira vez, algo não aconteceu. Ninguém morreu. Ninguém desapareceu. Nenhum evento estranho foi relatado.